Porque na correria do barulho do mundo, de tanto ruído do mundo, eu não consigo ouvir a voz de Deus. E é o que nós vamos falar hoje. Eu queria começar pela saúde espiritual. E uma coisa que eu tive muita dificuldade, talvez você tenha ou já teve, é como ter essa comunhão com Deus. Como ter essa comunhão com Deus. Eu vejo alguns homens aí pelo Brasil, a gente vai pregar e fazer algumas palestras. Eu vejo homens de Deus, que a oração é uma coisa impressionante. Vou contar algumas histórias para vocês hoje. Mas eu quero ser parecido assim e não consigo às vezes. Então nessa manhã agora, o Espírito Santo vai falar a você. Não é o ser humano aqui, por favor. Eu não vim ensinar ninguém nada, eu vim aprender com vocês. E eu quero dizer para vocês que eu estou aprendendo medicina também. Eu tinha 2 consultórios em Taquara. O pessoal que está em Taquara, tem alguns em Taquara, sabe disso. E eu parei com a medicina secular, a convencional. Fechei um consultório em Igrejinha, fechei agora em agosto do ano passado outro consultório. Daí vão dizer, fechou porque não tinha paciente. Não, gente, não é para honra e glória minha, nada. Mas eu tinha tanto paciente que eu tinha consulta para 2 meses depois, né, irmã? Marcava lá, não conseguia. Eu estou com amigdalite, eu estou com problema no pulmão, eu quero consultar hoje, não daqui a 2 meses, doutor. Mas eu fechei para aprender a medicina de Deus e aprender como a gente tem que entregar o nosso coração a Deus. Estou num processo de aprendizagem. Estou aprendendo. E eu vim aqui aprender com vocês. Não que eu fizesse alguma coisa errada, mas eu vi que a medicina de Deus é a melhor medicina que tem. E ela começa aqui, ó, no coração. Ela começa aqui. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Gênesis. Hoje nós temos o quarteto Gênesis aqui e vamos começar pelo Gênesis, né, quarteto? O capítulo 3, bem conhecido nosso, versículo 3. Deus dizendo ao casal, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Esse é o grande problema nosso, gente. Sabe qual é um problema que nós temos? Nós achamos que podemos enfrentar as dificuldades do dia a dia. O que tem olhar um filmezinho ali, tem umas coisas ali meio complicadas, meio fundo espírita ali, mas isso não me afeta. Você que pensa que não afeta. Nós não podemos andar nesse mundo e ficar na frente da vitrine do inimigo. É o que nós fizemos. Nós vamos na frente da vitrine do inimigo, achar que está tudo bem, eu posso contemplar, não tem problema nenhum. Deus está dizendo, não comereis, nem tocar no fruto, nada, não era para se aproximar dali. Mas Eva, achou, olha que árvore bonita, olha que coisa linda, olha que borboleta enorme aqui ali, ó, parecia uma cobra, mas é uma borboleta. A senhora White disse que a cobra, as asas dela eram cintilantes, meio como um arco-íris, assim, as cores das asas dela, e era enorme. E ali nós tivemos a primeira sessão espírita no mundo. Então a serpente disse, verso 4, a mulher, é certo que não morrereis. Irmãos, a gente brinca de ser religioso às vezes. A gente brinca com o inimigo. A gente brinca de ser cristão. O que tem? Não faz mal. Avancei só 1 hora no trabalho na sexta-feira. O que tem? O que tem? Num cineminha lá, fazer o quê? As partes ali meio pesadas, eu tiro para o lado. Nós não podemos estar na vitrine do inimigo. E ele pinta as coisas belas. Como é que era a serpente? Linda. E agora a serpente estava falando. Que coisa maravilhosa. Uma borboleta enorme, que era aquela cobra, linda, falando. E dizendo o quê? Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Ora, gente, em partes, ele usou de verdade o anjo caído. Conhecereis
o bem e o mal. Só um pouquinho. Eles não conheciam o bem? Já conheciam, eles estavam no paraíso, eles conheciam o bem. Então, para que ela mentir que vai conhecer o bem? O bem já conheciam. Eles não conheciam o mal. E a serpente apresenta para o casal, agora vocês vão conhecer o bem e o mal. Não, vão conhecer o mal. E vai matar vocês. Só que ela usou de artimanha. E o pecado nos pega assim. O pecado nos pega assim. Ele se apresenta de uma forma totalmente bela. Aliás, normalmente Satanás ele não se apresenta da forma que nós queremos que ele se apresente. Ele se apresenta de uma forma totalmente diferente. Eu vou iniciar contando uma historinha do pastor Adilson Bezerra. Ele tinha na igreja dele um jovem líder dos jovens, um rapaz muito religioso, muito capaz. Tinha só um probleminha. Era muito feio fisicamente. E nenhuma menina se apaixonava por ele. Mas aquele rapaz, sempre orando a Deus, pedindo a Deus. Um dia, esse rapaz está na rua, caminhando na rua. De repente passa uma outra menina, vou usar um termo vulgar que a pessoa pensa num Boeing aterrissando. Uma mulher linda, de parar o trânsito, linda. Passou por ele, chamou a atenção dele, passou, ele ficou olhando. Quando ele olhou para trás, a guria olhou para ele e deu um sorriso. Ele disse, nossa, esse avião aí, sou eu. Parou. Ela parou um pouquinho mais adiante, eles ficaram se olhando. Aí, com uma força muito grande, ele foi lá para conversar com ela, estava na parada. Chegou lá, começou a conversar com ela. Isso era 15h, mais ou menos. Muito linda. E ele ali empolgado, o coração saindo pela boca, suando as mãos. Imagina, nunca tinha conversado com uma mulher tão bonita na vida. Era quase 6h, o papo ia e vinha, e a menina não aguentou mais. Chegou e disse para ele, vamos para o motel? Motel? Ele, pois é, não, não, sabe, como não? Vamos, eu te levo. E ficou aquela guerra, aquele conflito espiritual. Uma voz dizendo não, outra dizendo sim. Quando entrou no motel, ele disse, Senhor, aqui não posso. E a mulher, o que houve? Não, vamos. Entraram no quarto. Não precisa narrar o resto, que você já deve saber o que aconteceu. No outro dia, pela manhã, ele acordou, olhou para o lado, a menina não estava. Foi no banheiro, também não estava. Só que no vidro do banheiro, no espelho do banheiro, estava escrito assim com um batom, bem-vindo ao grupo dos aidéticos. O pastor Bezerra fala que alguns meses depois, ele visitou esse jovem na UTI. E ele pediu para que contasse a história dele. Como o anjo caído ludibriou ele com o belo, com o bonito. E ele caiu. 2, 3 dias depois veio a falecer esse jovem. Por que eu estou contando essa história? Porque, irmãos, Deus tem um plano para mim e para você. E Satanás, ele se infiltra de várias maneiras na nossa vida. Às vezes com uma mensagem bonita aqui na frente, às vezes com a música. O que tem aquela música ali? O rock de Jesus, mas está falando de Jesus. Né? E ele vai se infiltrando. Uma roupa bonita. Você sabia que nós estamos vivendo a pior geração de cristãos desde Atos 2? É a pior geração que existe de cristãos. Por quê? Se o pastor Giovanni vir aqui e disser assim, irmãs, por favor, não venham com vestidinho muito curto, nem parecendo busto, me ofendi. Vou sair dessa igreja, porque esse pastor aí é meio fanaticão aí. Não quero mais essa igreja. Se nós o pastor vir aqui e falar, irmão, vamos devolver o dízimo e tal, Deus pede uma partezinha aí.
Está que nem as outras igrejas aí. É a pior geração de cristãos. Outra, nós não vamos a fundo, nós não vamos procurar na Bíblia. Nós queremos tudo mastigado, prontinho no sábado de manhã aqui. Colocamos nossa roupa melhor e viemos passear na igreja de manhã, ou não é verdade? Viemos aqui passear. Sabe o que a senhora White fala? Quando nós entramos naquela porta ali, ó, a representação de entrar na casa de Deus é a representação de entrar nos céus. E entrar no céu, nós estamos entrando nos céus. E nós não temos que vir na igreja para pedir coisa para Deus. Vamos pedir em casa, orando lá no meu quarto secreto. A igreja é para nós adorar a Deus. É a adoração. Eu tenho que entrar naquela porta para adorar a Deus. O que eu penso aqui, eu achava até pouco tempo atrás que Satanás não entrava na nossa igreja. Ele entra. Ele pode entrar na sua mente assim, dizendo, esse pregador então não sei o quê. Ixi, não sei o quê. Pode estar pensando no negócio, nas dívidas do seu... Gente, aqui é para adorar a Deus. No povo de Israel, quando entravam no templo, atrás tinha uma imagem do sol. Alguns entravam de costas para o púlpito, para adorar o Deus Sol dentro da igreja, dentro do templo. Quando nós entramos nessa igreja, nós temos que entrar para adorar a Deus. O que eu vim fazer hoje de manhã aqui? Fazer meu social? Não. Eu vim buscar e recarregar minhas baterias espirituais. A minha saúde espiritual depende disso. Irmãos, o que eu estou falando para vocês não é fácil. Não é fácil de ouvir nem de falar, muito menos. Jeremias 33 diz o seguinte. Olha só. Jeremias 33, versículo 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que vocês não sabem. Mas como é que eu posso saber então? Invocar a Deus, clamar a Deus. As nossas orações às vezes parece que não passam do céu. Muitas vezes eu orei de Senhor, mas será que passou do céu a minha oração? Eu tenho que clamar a Deus. Qual é a diferença de clamar e orar? Vocês sabem? Orar é quando o irmão pede para mim, ô Elevon, ora para minha família, meu filho, eu estou com um parente no hospital lá, ora por ele, diz, vou orar. Isso é oração. O que é clamar? É quando o meu filho está no hospital doente, está prestes a morrer, é clamar. Essa oração é clamar. Eu tenho que aprender a clamar, pedir com todo o meu coração, me esvaziar do meu eu. O nosso grande problema hoje, como cristãos, e vou dizer como adventistas, é o nosso eu. Nós queremos, porque o meu cargo na igreja, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Irmão, nós temos que achatar o nosso eu. Enquanto não achatar o meu eu, lá no chipzinho ali dentro, não tem espaço para Deus. Não tem espaço para Deus. E Deus reservou uma amígdala ali dentro para ser preenchida pelo Espírito Santo. E a minha está sendo preenchida com o quê? Com as coisas da minha terra? Essas coisas vão passar. E alguns estão preocupados agora com a crise brasileira, com a crise não sei o quê. Irmãos, preste atenção. Deus prometeu bênçãos sem medidas. Marcos 10, 30 diz que só nessa vida ganharemos 100 vezes mais. Por que eu tenho que estar preocupado com crise? Os filhos de Deus não mendigam. Os filhos de Deus são abençoados. Se você não está sendo abençoado, reveja a sua vida espiritual. Algo está errado. Qual é o pai que não quer dar bênção para o seu filho? Filho, pede alguma coisa, o pai tem condições, o pai te dá. Está sobrando, pede, filho. Não, pai, não quero. Está bem assim, eu só estou indo em casa para comer e dormir, tá bom. Que filho ingrato esse? E Deus ama muito mais. Ele quer dar bênçãos. Irmão, você não pode sair desta manhã sem receber bênçãos de Deus. Você está aqui para receber bênçãos e adorar esse Deus maravilhoso. E Deus quer te dar muitas bênçãos. Tem problemas? Tem. Morreu um na família. Ontem atendi uma menina numa empresa. Até eu tive que antecipar a palestra de hoje à tarde para ela ontem. Doutor, estou com um tumorzinho no intestino. Desculpa, estou com um tumor no ovário. Eu disse, que tumor é? Não, vamos tirar agora, fazer biópsia. Mas eu não sei não, tem bastante vascularização, pode ser um tumor maligno.
E a menina tremia, chorava. E eu disse, agradeceu a Deus por esse tumor? Doutor, ela agradeceu a Deus por um tumor? Sim, agradece a Deus por um tumor. Diz, por quê? É o sinal vermelho no painel do teu carro que algo está errado na tua vida. Deus está te pedindo para mudar algumas coisas. Isso não quer dizer que Ele vai te curar ou não. Mas Ele tem poder se Ele quiser. Começa a mudar alguns hábitos. E eu comecei a falar algumas coisas para ela ali, ela saiu feliz da vida. Não dei nenhum remédio, não precisava. Né? Mas Deus tem propósito em tudo dai graças. A gente só dá graça quando está com a bonança, com as coisas boas. E nós temos um probleminha, né? Por exemplo, quando a gente fala sobre saúde, a gente pensa em comida. Gente, não é só isso, tem 8 remédios. A gente fala, algumas pessoas começam a estudar a Bíblia, aí diz, começou a estudar multiprofecia, a Bíblia. Ficou extremista esse cara aí, está extremista. Alguns começam a fazer a reforma de saúde. Está fanático. Está fanático. Gente, as duas coisas têm que vir junto. Reavivamento espiritual. Por isso estou falando de manhã para vocês, reavivamento é o Espírito Santo que tem que colocar em meu coração essas mudanças. E a reforma não é reforma só de alimento, é reforma no vestuário, é do que eu falo, é do que eu como, é do que eu estou ouvindo, é do que eu estou vendo, em tudo. Como é que eu posso ver um filme de guerra? Eu ia citar um aqui, mas nem vou citar. Um filme de guerra e depois pegar minha Bíblia e tentar me concentrar para ter uma comunhão com Deus. De que jeito? De que jeito? Se na minha mente está passando um monte de coisa. Pornografia nem se fala. Aliás, pornografia, não existe terapeuta, desculpa algum psicólogo aí. Quem tem vício em pornografia, só o poder de Deus para tirar, tá? Não existe psicólogo ou psiquiatra que vai curar essa pessoa. Só Deus. Só Deus. Dobre o seu joelho. Irmão, já que tocou nesse assunto, famílias, uma dica aqui, ó. Não ia falar, mas o Espírito Santo falando aqui para mim falar. Na família, quando tem um em pecado, e pecado, por favor, não é só adultério, pode ser minha pornografia, pode ser algum negócio que eu estou fazendo lá que estou mentindo, em que eu não me arrependo, Deus retém as bênçãos sobre essa família e não consegue abençoar esse lar. Nem a esposa, nem o esposo, nem os filhos, nem nada. Como é que eu sei disso? Só vocês olhar a história de Acã. Lembra de Acã? Vou pegar uma barrinha de ouro ali, uma roupinha, um casaquinho ali, esconder lá na minha tenda, né? O que aconteceu? Ninguém viu, mas está ali escondido na tenda dele, na casa dele. O que aconteceu? O exército de Israel perdeu a guerra. 3.000 homens foram derrotados pelo esse pecado. E o que Deus mandou fazer? Apedrejar. Mataram Acã, esposa e filhos. Por causa de um pecado de um homem, uma nação inteira sofreu. Se eu quero as bênçãos de Deus completa na minha vida, eu, Elevon, tenho que dobrar meus joelhos e clamar poder dos altos céus e falar as coisas, os meus pecados, para que Deus possa me perdoar. Eu queria passar para vocês, rapidamente, algumas dicas. Dá para enxergar aí? Sobre essa guerra espiritual que nós temos. Opa! Primeiro, busque a Deus na primeira hora do dia. E buscar a Deus, gente, por favor. Tem gente que pega a Bíblia e faz assim, ó. Vou ler um versinho corrido, estou atrasado, tenho que tomar café. Não. Buscar a Deus é acordar mais cedo. É acordar de madrugada. Minha esposa tem uma facilidade. Nem ia dizer, mas hoje ela acordou às 2 da manhã para clamar. A semana inteira estamos orando por esse momento aqui. Para clamar pelo Espírito Santo. Mateus 6,33, o que diz lá? Buscai. Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, buscar a Deus. Mas, gente, tira um tempinho para Deus. Eu tenho um amigo meu que disse, eu fico 1h30 fazendo meu culto matinal. E quando eu saio, dá vontade de voltar, porque eu acho que eu fiquei devendo para Deus ainda. Eu disse, rapaz, ficando 1h30, meus parabéns, amém. 1h30 em devoção, estudo de profecia, estudo da Bíblia, sabe, orando, clamando o poder dos céus.
E ele disse, a minha oração de hoje não vale para amanhã, e não vale mesmo, amanhã eu tenho que fazer de novo. Buscar a Deus na primeira hora do dia. Isso é importante. Essa é a dica que eu tenho que fazer. Algumas pessoas dizem assim, como é que eu vou escutar a voz de Deus? Aí tu tem que falar para ela assim, ó. Hã? Aí ele vai chegando mais perto de você. E é assim com Deus, a gente tem que chegar perto de Deus para ouvir a voz dele. E como é que eu chego perto dele? Buscando ele na primeira hora. Primeira coisa, buscar na primeira hora. Buscar. Pedir para que Deus possa, vou falar à tarde sobre isso. Bendize a minha alma, diz o Salmos, Davi falando, bendize, agradecer a Deus, é o primeiro remédio que nós temos para combater um câncer. É o primeiro remédio, agradecer a Deus. Não sei agradecer. Escolhe uns 20 itens de manhã, agradece a Deus pela comida, pela família, pelo sol, pela chuva, pelo frio. De noite, vai acrescentando mais coisas. Invoca a Deus. E não esqueça de primeiro adorar a Deus. Senhor grande do universo, maravilhoso, Yahvé, Deus do universo. Faltou argumentos para adorar a Deus mais? Vai lá em Salmos. Davi começa a dar um monte. E você vai aumentando a sua comunhão com Deus. Cante um louvor, se for possível. Vocês sabiam que a música sacra, bem cantada, é uma das coisas que espelha os demônios na nossa vida? A música bem cantada. Eu tenho um amigo que ele é muito cristão. Ele diz que quando ele é tentado por Deus, ele canta Castelo Forte. Ele diz que quando não pode cantar, ele vai no banheiro e começa a ler. E o sangue de Jesus há poder. Ele diz que na hora sente uma paz tremenda. Uma paz tremenda. Cante! Louve a Deus! Louve com o que você tem de mais lindo e belo. E pasme. Estou querendo falar, mas o detalhe eu falar. Quando a gente louva a Deus cantando, a gente libera serotoninas, endorfinas, o cortisol vai lá embaixo, a adrenalina vai lá embaixo. E a gente começa o quê? A aprender a ter uma confiança e uma paz. Uma paz. Felicidade sem o Espírito Santo não existe. Felicidade sem a presença do Espírito Santo não existe. Por quê? É o Espírito Santo que reflete o caráter de Jesus na nossa vida. E quando ele consegue refletir o caráter de Jesus em nossa vida, nós somos transformados à imagem de Jesus. Por isso que Paulo disse, não sou mais eu que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Por isso, louve a Deus. Ore em voz alta. Eu não sei você, mas eu tenho ainda dificuldade em fazer oração de pensamento. Porque às vezes você fica ali orando, daqui a pouco a sua mente dá umas fugidas, né? Alguns dormem até, né? Dá umas fugidas assim, vai no outro assunto, daqui a pouco volta, opa, Senhor, desculpa. Ore em voz alta. Ore em voz alta. Eu aprendi a fazer isso. E agora, menos de 30 dias, eu estava em Taquara, tinha que ir ao Osório, e eu disse, Senhor, a gente tem a mania de achar que voz alta é perigoso, né? Porque o inimigo pode ouvir, né? Ora, gente, eu também cria nisso. Satanás conhece mais a minha vida do que minha esposa. Ele sabe todos os meus pecados, sabe tudo. Ele sabe tudo da minha vida. Não tem que ter medo. Mas se você tem que fazer, tem medo que isso aconteça, eu fiz assim. Eu entrei no carro, tinha 1 hora de viagem. Clamei a Deus, falando em voz alta. Quando cheguei em Osório, estava sem voz já, estava rouco. Clamei a Deus para que Deus blindasse o meu carro. E que Ele enxotasse, expulsasse Satanás dali de dentro. Porque eu ia confessar os meus pecados na viagem inteira. E olha como tinha pecado, porque eu fui de Taquara a Osório confessando pecado para Deus. Todos os pecados que eu me lembrava e que vinha na minha mente, eu disse, Senhor, me revele mais algum pecado que ficou oculto, Senhor. E vinha às vezes alguma coisa, Senhor, perdão por esse pecado. Coloque nas profundezas do mar. Por favor, Senhor. E nome por nome, porque alguns fazem por atacado, né? Senhor, perdoa meus pecados. Gente, Deus quer saber individualmente. Senhor, eu pequei, eu menti, eu fiz isso, cobicei, eu fiz aquilo outro. Ore a Deus em voz alta. Não tenha medo. Ou você
duvida do poder de Deus, que Ele pode enxotar os demônios ali? Claro que pode. Deus é Deus do impossível. O que é possível para nós, o que é impossível para Ele. Peça a Deus e fale em voz alta com Deus. Você vai ver a diferença. Isso é muito importante. Declare em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que você escolheu pertencer a Ele. Gente, isso eu tenho feito quase que diariamente. Declarar em voz alta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo: Senhor, eu te pertenço. A minha família é tua. Está aqui. Por favor, Senhor, transforme as nossas vidas, porque nós precisamos dessa transformação. E eu tenho que falar isso. Ou você acha, por exemplo, deixa eu perguntar para as mulheres aqui. Mulheres, vocês não gostam de ouvir dos seus maridos aquela frase, eu te amo? Eu não vou perguntar quanto tempo faz que ele não faz isso, mas que vocês gostam, né? E como é bom você se sentir amado, né? Sentir amado ali, amor, eu te amo. É muito bom, gente, é muito bom. Deus é assim. Deus quer ouvir de você essa declaração de amor. Senhor, eu te amo e eu te pertenço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui está meu coração. Eu sou teu. Eu tenho certeza que os anjos vão tocar trombetas no céu de alegria. E eu queria ver o sorriso de Cristo. Esse é meu filho amado. Esse é meu filho amado. Outra dica. Confessar seus pecados, como eu falei. Confessar pecado, gente, é uma coisa que precisamos. Tá? Precisamos confessar os pecados todos os dias, porque o Espírito Santo, não esqueça da história de Acã. Rogue a Deus com fervor pelo perdão dos seus pecados. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Até na área de saúde. Algumas pessoas começam a fazer reavivamento e reforma. Quem faz reavivamento sem reforma chama-se hipocrisia. O que é uma pessoa hipócrita? O hipócrita é aquela pessoa que é um artista, faz um teatro. Ele está só fazendo aquele teatro, está sendo cristão. Se ele não fez reforma. Reforma sem reavivamento, o que é? Fanatismo. As duas têm que andar junto. Você tem que começar pelo teu reavivamento espiritual e pedir para Deus ir reformando. Eu nunca esqueço a carta que a senhora Ellen White mandou para o seu filho no seu aniversário. A gente imagina uma carta de uma mãe mandando para o filho dizendo assim: filho, parabéns, Deus te abençoe mais um ano. Vocês leem lá, primeiros escritos. Filho, qual foi teu crescimento nesse último ano? Crescimento espiritual. O que é que tu tem feito para Deus, para abreviar a volta de Jesus? E ela começa. E eu digo para você, e é para mim também, qual tem sido o meu crescimento espiritual? Todo final de ano eu tenho feito essa pergunta. Senhor, esse ano, aonde que eu cresci? Eu não cresci nada? Estou na Laodiceia, morno. E se eu sou morno, a Bíblia em Apocalipse diz que eu estou prestes a vomitar da boca dele. Eu tenho que ser um remanescente. Aquela pessoa que busca, que está sempre tentando melhorar mais. Só que nós não queremos nos comprometer com Deus, que é difícil, imagina, tem que mudar algumas coisas. Tem que tirar alguns filmes, tem que mudar a alimentação, tem que mudar o vestiário. Para a honra e glória de Deus, faça isso. Para a honra e glória de Deus. Essas coisas todas vão terminar no fogo, gente. Não vai ter mais condição, não vale nada. Não vamos perder a salvação por isso. Eu vi agora há poucos dias um amigo meu falando num sermão dele, disse: mulheres, cuide que vocês vão vestir. A sua vestimenta tem que realçar o seu rosto e não o seu corpo. Se você tem dúvida, vai no seu roupeiro e ore antes e peça para o Espírito Santo ver que você tem que tirar. Se tiver que tirar tudo, tire. É a sua salvação em jogo. Não brincamos com isso. É uma guerra espiritual. Não podemos brincar. Por isso, rogue a Deus por esse perdão. Clame a Deus em voz alta pelo batismo diário do Espírito Santo. Abra a sua Bíblia em Atos.
Eu tenho feito isso diariamente, eu e minha família. Atos capítulo 1. Olha o que diz esse texto. Verso 8. Mas receberei poder ao descer sobre vós quem? E serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até o confim das terras. Nós temos que clamar para receber quem? O poder do Espírito Santo. E é diário. Eu não posso vir aqui sábado e dizer assim, irmão, vamos orar pelo Espírito Santo descer nessa igreja. E amanhã, e segunda, e terça, e quarta. É diário, irmãos. Eu estou falando em nome de Jesus aqui, é diário, eu tenho que pedir, Senhor, me batize hoje com o Espírito Santo. E sair com Ele. Alguns deixam Jesus ou no sábado na igreja, ou em casa. É sair falando com Jesus. É sair falando com Jesus. Eu não ia contar, vou falar uma experiência que eu tive com Deus. Eu não gosto de contar a experiência própria. Um dia eu fui trabalhar, ano passado, e eu saí conversando com Deus. Eu disse, Senhor, eu queria ouvir a Tua voz. E eu saí do emprego e conversando com Deus, e a Novo Tempo ligado. Eu disse, Senhor, eu queria ouvir a Tua voz, e eu estava clamando a Deus, que estava saindo as lágrimas nos meus olhos, clamando o poder do Espírito Santo. Senhor, transforme a vida. Que é um pecador falho, transforme. De repente, eu ouço no Novo Tempo assim, um jingle. O locutor botou lá, eu estou ouvindo a tua voz, tenha paz no teu coração. E terminou. Eu disse, como assim? Eu fiquei. Aí comecei a chorar mais ainda. Disse, Senhor, tu respondeu minha oração? Não pode. Eu disse, não pode ser verdade, é muita coincidência. Não é coincidência. Eu creio que Deus me respondeu. Mas a gente tem que clamar por esse batismo do Espírito Santo. É Ele que faz a diferença. É Ele que faz as coisas mudarem da vida no seu coração. Apresente nomes de forma apaixonada pelo Senhor. Gente, nós não podemos ser egoístas, pensar só em nós. Senhor, abençoa meu dia hoje. Abençoa minha família. Abençoa eu. Abençoa que eu tenho que comprar isso. Abençoa que eu só eu. Pega uma caderneta, um caderninho e começa a botar nome de pessoas. O João pediu oração para a família dele. A Maria pediu para isso. E começa a interceder para essas pessoas. E as pessoas que querem ouvir a voz de Deus, começam a interceder. E as pessoas que precisam de uma conversão real, começam a interceder. Eu não tenho tempo, se der à tarde eu vou contar algumas experiências para vocês. O que Deus tem feito na nossa família. O que Deus tem transformado, gente. Até 2 anos atrás, a gente entendia uma maneira totalmente diferente de espiritualidade. A gente começou a entender que sem o Espírito Santo, sem o poder de Deus, e intercedendo pelos outros, quando eu me preocupo na salvação dos outros, quem está sendo salvo sou eu. E digo mais ainda, isso não é o que estou dizendo, a senhora White fala isso. Existe mais vida num cadáver do que num cristão que não dobra os seus joelhos diariamente e clame a Deus. Ela que diz isso. Ela diz isso. E quando eu não tenho desejo em salvar os outros, é porque eu não estou salvo ainda. Se você não deu no coração ainda, mas eu não sei dar estudo bíblico. Pastor Fernando, muito meu amigo, ele diz assim, você quer um cursinho de dar estudo bíblico? Dá o primeiro, depois dá o segundo. No 10º você já é doutor em estudo bíblico. Comece dando estudo. Se eu não tiver desejo em converter outras pessoas, é porque eu estou morto espiritualmente. Por isso eu tenho que clamar pelos outros. Fazer isso, gente, é uma bênção. E eu sei que muitos de vocês fazem aqui. E como é bom saber que Deus nos abençoe nessa maneira fantástica. Peça para o Espírito Santo lhe conduzir a mensagem bíblica. Como assim? O Espírito Santo, sim. Senhor, por favor, me mostre. Faça a leitura, gente. Faça a leitura. Tem 3 maneiras de você estudar a Bíblia, sabia disso, né? Tem aquela maneira que eu vou fazer o ano bíblico. Já li o capítulo hoje, amanhã li de novo. Pergunta para ele, não sabe nada.
li a Bíblia umas 10 vezes, mas o que tu entende da Bíblia? Tem algumas coisinhas que não entendi, só leu. E tem aquele que estuda. Ele começa aqui, ou aqui a concordância aqui, lá, Atos fala isso, mas lá em Jeremias já falava, olha só, Hebreus também fala a mesma coisa, Jesus tinha esse propósito, começa a estudar. Essa é boa, essa nós temos que fazer. E tem a terceira, que chama-se meditação, que eu aprendi há pouco tempo, também faz uns 2, 3 anos que eu aprendi. Meditação, o que é meditação? Eu vou lá na história, estudando sobre Nicodemos, e eu leio a história, e releio de novo, aí eu fecho meus olhos, e eu sou Nicodemos. E eu vou até Jesus, e ali eu imagino a cena, Jesus, aquela barba, aquele semblante suave, aquele olhar que penetra. Aliás, se você quer ir para o céu, não pense para o céu pelas cidades de ouro, não pense para o céu por pessoas, pense para o céu para ver o olhar de Jesus, viu? Se você não tiver esse objetivo, vai ser difícil. Nós temos que ir para o céu para ver Jesus. Jesus, Ele é tudo. Então você começa a meditar, e você chega agora para Jesus. Jesus, como é que eu posso nascer de novo? Um dia desse, vou contar essa história porque o amigo é comum meu do Fernando, Ingleses, e ele contou e eu acho que eu posso contar também, porque ele já contou no sermão dele, eu vou pedir licença para vocês contar. Esse nosso amigo, ele tem esse costume diário de fazer meditação. E como amanhã é o dia das mães, essa história vai encaixar bem. E um dia ele estava meditando, e ele entrou na cena, ele disse que esqueceu onde ele estava na sala, no quarto, e entrou na cena. E a cena que ele entrou é a cena em que as mães estavam trazendo seus filhinhos para ser abençoados por Jesus. E os discípulos diziam, não, não. E ele olhando aquela cena, e ele viu que as mães mal vestidas, as crianças mal vestidas, e aquela multidão, e ele, na meditação dele, ele via aquela multidão, mas ele não conseguia ver o rosto de Jesus. E as mães trazendo, as criancinhas, trazendo ali, e os discípulos segurando, e ele com o coração apertado. De repente, aquela multidão se abriu, e Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos. E as mães levaram, e umas ele pegou no colo, e as pequenininhas grudavam nas pernas dele, assim, abraçavam nas pernas de Jesus. E de repente ele estava ali meditando e olhou, levantou o olhar, aí ele viu o rosto de Jesus. E Jesus olhou para ele assim, está vendo? Está vendo, filho? É isto que eu quero que você faça comigo. Se grudar em mim, me abraçar. Eu quero te dar bênçãos ilimitadas, mas eu preciso que tu esteja agarradinho em mim. Irmãos, não existe outra bênção maior do que estar no colo, nas pernas de Jesus. Não existe coisa melhor nesse mundo do que isso. Colocar nossa vida nas mãos de Jesus. E é isso que Ele quer que você faça e que eu faça. Colocar nas mãos de Jesus, na verdadeira oração. Deus fala a alma. Isto faz com que a frequência, trazendo-nos a lembrança certas passagens da Escritura, ritual. Se ele não trouxer um texto na mente, uma passagem, escolha um livro da Bíblia, leia o profusão meditação, inclua-se na cena, coloque isso como prioridade, gente, isso é importante. Como ouvir a resposta de Deus? Pergunte quem está falando, cuide que muitos têm vozes aí, eu já tenho ouvido, né? Eu ouvi uma voz de Jesus, o que ele diz? Falou isso, está na Bíblia? Cuide as vozes que você vai ouvir, é a voz de Deus, para você ter comunhão. Tem que estar grudadinho nas pernas de Jesus, para você ouvir a voz de Deus mesmo. Ouça a voz de Deus no coração e na mente. Sempre que ouvir a voz, compare com a palavra dele, se é verdadeira. Converse com Deus, continue falando, ouvindo, falando e ouvindo. Jeremias, eu tenho que ler esse texto para você. Estou indo para o final. Mas Jeremias 32, mensagem maravilhosa. (27) Eis que eu sou o Senhor, o Deus todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiado maravilhosa para mim? Deus está dizendo para mim e para você, eu sou Deus. Acaso existe alguma coisa que não posso fazer? Não existe, gente.
Tudo Deus pode. Semana passada uma pessoa disse, pai, eu fui muito, muito fundo no pecado, acho que Deus não ouve minha voz. Deus ouve. Qualquer um, o ladrão na cruz, Deus escancarou a graça dele ali. Deus abriu a graça, escancarou. Abriu tudo. Olha agora o verso, já vou pular para o verso 38. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Tá bom aí. O que ele está dizendo? Não deixarei de fazer o bem. Não falei para vocês que Jesus está louco para fazer bênçãos para nós? Dar bênçãos? Nesse momento ele está derramando multidões de bênçãos sobre você. Nessa hora, sobre mim também. Você consegue sentir isso? É Deus. Ouça o que Deus tem a falar para você. Ele precisa. Olha só isso aqui, gente. Eu finalizo com essa passagem do pastor Mark Phillips. Tive o prazer de conhecer agora na conferência geral pessoalmente. Diz ele, por vezes leio a palavra de Deus sem prestar muita atenção. Não acontece com você? Comigo? As palavras parecem ter pouco impacto sobre mim. A gente lê às vezes, já li, não deu impacto nenhum. Mas então, olha só, invariavelmente acontece o quê? As palavras parecem saltar das páginas. Um homem de Deus, olha aqui, meu coração se emociona, minha alma é afetada de modo incomum. Deus está falando, e ele tem certeza disso. Ele tem a mensagem que mais preciso para aquele momento. Fico enlevado pelo seu amor e envolvido por sua presença. E não quero que aquele momento tenha fim. Pastor Mark Phillips, o orador está escrito. Sabe o que é isso? Comunhão com Deus. Ah, mas como é que esse homem tem uma comunhão tão íntima assim com Deus? São os passos que eu passei para você. Buscar a Deus na primeira hora do dia, pedir perdão dos pecados, clamar pelo poder do Espírito Santo, clamar pelos outros, fazer a tua reforma e o teu avivamento para que Deus possa habitar. Gente, é tudo isso. Eu tenho que permitir aqui a presença do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não está me falando, alguma coisa está errada. Está errada uma coisa na minha vida. Eu tenho que ter essa comunhão, esse desejo de saltar as palavras de Deus na minha vida. Fazer esse diferencial. E só consigo isso quando eu me humilho, me coloco como trapo de imundícia nas mãos de Deus. Por isso que alguns vão fazer avivamento e reforma, começam a se engrandecer, né? Eu vou dizer para você, a pessoa que faz reforma, achando ser uma coisa, isso é uma atitude luciferiana. É de Satanás, é do anjo caído, não é de Deus. Quando você começar a mudar a sua vida, não precisa alardir, olha, vocês têm que fazer tudo o que eu estou fazendo, porque agora sim, não, gente. Espere para as pessoas perguntarem o que está acontecendo. Tem um amigo nosso, esses dias perguntaram, vem cá, tu fez alguma plástica? Eu disse, não, mas tu rejuvenesceu uns 10 anos. Ele, que bom. Como é que tu conseguiu rejuvenescer tanto assim? Aí ele disse, aí eu comecei a falar. Eu tenho um Deus maravilhoso. E ele me mostrou que eu tinha que mudar algumas coisas na minha vida, e eu comecei a mudar. É assim que a gente prega a mensagem. É assim que a gente fala de Deus. A obra de saúde é o braço direito, não porque é mais importante. Não é mais importante. É para abrir portas. As pessoas, quando estão lhe vendo, estão dizendo assim, esse é um filho de Deus? Esse é um cristão? Ou é um homem comum igual a todo mundo? Como estão vendo você? Como estão vendo a mim? Deus está operando em sua vida? Ou você continua vindo à igreja, aquele rito, Gente, Jesus está vindo. Jesus está mais próximo que nunca. Nós estamos na unha da estátua de Daniel 2. Nós estamos na unha. O que falta mais? Nós temos na época do avivamento e reforma, falta o alto clamor. Falta o alto clamor, a chuva serôdia. Por isso nós temos que orar todos os dias pelo Espírito Santo, a chuva serôdia.
E a senhora White fala que quando a maioria da igreja, metade mais um, estiver enganjado, buscando o Espírito Santo, Jesus vai se manifestar na igreja. Eu tenho ido a algumas igrejas, irmãos, e confesso a vocês, todas as igrejas que eu tenho ido, todas, nesse Brasil aí, sempre acho pequenos grupos que me procuram depois. Olha, Levon, rapaz, eu estou orando pelo Espírito Santo, Deus fez um milagre. Se der à tarde eu conto alguns milagres que me contaram já nessas viagens. Deus fez um milagre na minha vida, aconteceu isso, e isso foi um milagre tremendo. Eu disse, amém, irmãos. Não pense em vocês que você quer esperar assim, ó, um alto clamor, vai acontecer tudo assim, ó. Agora está na hora de largar tudo e buscar Deus. É individual. É o Marcos aqui na igreja, é o João lá, é a Marília ali, é não sei quem lá, que estão se levantando, estão buscando a Deus. Estão se colocando ao lado de Jesus. Estão dizendo, Senhor, transforme a vida, me torne um filho teu. Irmãos, eu estou aqui numa guerra espiritual. Eu não sei se conta a última experiência ou se termina agora aqui o sermão. Vocês aguentam um minutinho? Eu ia contar à tarde, numa das coisas que Deus fez na minha família. Há 2 anos e 10 meses atrás, minha esposa estava grávida. E num sábado, nós ia a São Paulo para fundar os Amigos de Jesus. Tem a internet, o site amigodejesus.com.br. A gente ajuda eles lá. E eu não pude ir porque a minha esposa ganhou um neném. A Valentina que está ali. 30 dias depois, eu sei que tem vários médicos que vão entender o que eu vou falar. 30 dias depois, eu estava no Catre, em Santa Catarina, fazendo uma palestra. E a Doris começou a sentir dores, mal-estar, e ela não conseguia ir nas reuniões. O que houve, irmão? Não, sentindo muito mal, dor, com ânsia de vômito e tal. Aí voltamos de Santa Catarina, ela foi na obstetra dela, uma colega nossa lá, muito reconhecida, muito boa. E disse, olha, Doris, eu acho que está com uma infecçãozinha aí, pós-parto. Eu disse, mas 30 dias depois? Vamos lá, deve ser. Começou com antibiótico na terça-feira. Vocês sabem que antibiótico, os colegas sabem que 48 horas no máximo tem que sedar a febre, né? Quinta-feira eu disse, amor, como é que tá? Olha, estou melhor, parece. E febre? Agora de manhã não deu. Sexta-feira saí, eu tinha que ir a Santo Antônio. E olha que interessante, eu estava indo, era mais ou menos 1h no carro. Recebo um torpedo de um amigo. Dizendo assim, Elevon, dá uma olhadinha na mensagem que eu recebi do nosso amigo, um homem de Deus, uma pessoa assim, que tem uma comunhão com Deus impressionante. E é para ti. Eu li e me arrepiei todo. Ele disse assim, ó, fui nesse exato momento, impressionado pelo Espírito Santo, a interceder pela irmã Doris. Eu disse, Senhor, eu sou médico. Não sei o que ela tem, já está tomando antibiótico, e esse homem de Deus está dizendo que ela foi para interceder, agora Deus pediu para interceder, que a coisa está grave. Desliguei e liguei rapidamente para ela. Disse, amor, como é que tu está? Ela estava com o neném no colo e disse, olha, eu não consigo segurar, estou na cama aqui, estou com febre, estou tremendo, calafrios, ânsia de vômito, estou mal. Aí eu vi. Disse, Senhor, santa ignorância, né? Liguei para o meu colega que faz ecografia, Dr. Rafael Peters. Rafael, preciso de um eco urgente. Sexta-feira, eu ia pregar em Alvorada. É o pessoal de Alvorada ali. No sábado. Eu disse, Rafael, liguei para a Joelle, preciso de uma avaliação urgente, a Doris está assim, atrás dela agora. Eu estava em Santo Antônio, pegamos o carro, até chegar lá, pegar ela e tal. Vamos fazer a ecografia. Nisso entrou a Joelle, a obstetra. O Rafael começou a passar. Para mim é um dos melhores, não sei se o Léo conhece ele, mas o Rafael é um dos melhores ecografistas que eu conheço. Só me dizia assim, Elevão, chama o cirurgião.
O intestino dela tá espesso, distendido, a barriga dela estava estufada, e ela ali. Eu disse, tem certeza, Rafael? Tenho. Chama o cirurgião. O hospital do outro lado, passei para o hospital, fiz um raio-x de abdômen agudo, níveis hidroaéreos, Léo. Abdômen agudo, botei dentro do hospital, liguei para o cirurgião, doutor Eduardo. Eduardo, onde está? Estou em Gramado. Desce que eu preciso de ti agora. Minha esposa está assim, assim, assado. Ele disse, estou descendo, já estou ligando para Novo Hamburgo, reservando já UTI e falando com um colega meu para nós operar ela agora. Ele chegou mais ou menos umas 8 horas da noite, examinamos ela. Ele levou, está tudo pronto lá, vamos transferir ela. Ele disse, não quer fazer outro exame, uma tomografia? Tem tomografia? Tem, vamos fazer então. Liguei, disse, pode fazer agora, urgente, tá, faz. Nesse instante aí, recebo no meu celular um torpedo dizendo assim, primeiro me liga o pastor Manassés Queiroz. Ele, como é que tá, tudo bem? Eu disse, mais ou menos, pastor, estou no hospital. O que houve? Ele disse, olha, a Doris está aqui, não sei o que ela tem, um quadro assim meio complicado. Eu falei com o cirurgião agora, o diagnóstico primordial é uma sepse. Está fazendo uma sepsemia. Um abdômen agudo, deve ter alguma perfuração, alguma coisa no intestino, que o abdômen dela está distendido. E abdômen agudo, vamos ter que abrir agora o abdômen dela, já conseguimos. Eu disse, ora por nós. E em Brasília, tem uns amigos nossos lá, que eles têm um grupo chamado Guerreiros de Oração. São mais de 2.000 pessoas que oram. Eu disse, Manassés, aciona os guerreiros de orações. Nisso já liguei para o Afonso em Alvorada, amanhã não vou poder pregar, Afonso, estou aqui envolvido com a Doris. Liguei para o pastor Fernando, que tinha estado naquela semana na minha casa. Começamos a ligar para alguns amigos. Liguei para o Ari ia outro dia fazer o pedido de oração na igreja. E quando chegou a tomografia, o cirurgião me chamou num canto, ele, a obstetra, e disse, olha, Elivon, sabe a gravidade da tua esposa? Eu te sei. O índice de mortalidade é muito alto para nós abrir ela agora. Um abdômen agudo, só tu ver os exames dela, não precisa nem te dizer nada. Vamos ver a toma agora. Quando pegamos a tomografia, eu comecei no telefone, um rapaz de Novo Hamburgo começou a me explicar. Aí o Eduardo não aguentou, dá o telefone para mim aqui. Pegou na minha mão e disse, Elivon, não sei não, vamos ver. Eu disse, o que houve, Eduardo? Ele, rapaz, ele não está vendo o que nós vimos ali. Como assim? Daí ficamos 20 minutos no telefone, gente. Ele disse, tem certeza que está vendo aí? Ele disse, tem, não tem espessamento, não tem distensão, não tem nada. Mas nós temos com a eco, temos com raio-x, temos com hemograma, temos tudo aqui infeccioso, é uma sepsis. Não, mas não tem nada. A tomografia está normal. Aí estou indo para o quarto, eu olho no meu celular e vejo uma mensagem do Manassés, dizendo assim, o milagre está a caminho. Aí eu disse, Senhor, será? Chegamos no quarto, o Eduardo tirou a roupa dela, começou a examinar, o abdômen já estava baixinho, não estava mais distendido, não teve febre. Para resumir a história para vocês, nós ficamos ali com ela, o doutor Eduardo ficou conosco ali até 1 da manhã, suspendeu a UTI em Novo Hamburgo, e por falta de fé nossa, ficamos até terça-feira no hospital. Pura falta de fé. Ela não fez nenhuma febre, não fez nada. E nós entrando com antibiótico, não sei o que, lá, tudo apavorado. Ela não teve dor nenhuma mais. Aí eu liguei para o Manassés. Manassés, como é que tu manda aquela mensagem lá, rapaz? Ele se levou na hora que tu me ligou, que eu soube o negócio. Eu liguei para o Ricardo. O Ricardo é o ancião da igreja central de Brasília. Ele é responsável também pelos guerreiros de oração lá. Eu disse, Ricardo, e o Ricardo tinha estado na minha casa fazia 15 dias. Um homem de 2 metros de altura. Um homem de Deus. Pensa um homem de Deus. Se à tarde der, vocês pegam, eu conto algumas histórias deles fantásticas. Fantástica. Um homem que, uma das orações mais lindas que eu já vi. Nós ficamos uma noite inteira. Ele chegou em casa lá umas 8 da noite, 6 da manhã, o despertador tocou, nós estávamos orando ainda. Coisa fora do contexto normal. Ele disse, eu falei com o Ricardo disse, vamos orar. O Manassés me disse, eu queria ter gravado a oração do Ricardo. Ele não orou, ele clamou por tudo que é mais sagrado nesse mundo. E disse, Senhor, e o milagre, Senhor, por favor, pela misericórdia, não amanhã, mas agora. Por isso que eu te mandei a mensagem, que eu sabia. Quando ele disse amém,
Ele perguntou, Manassés, tu crê que eu orei? Eu creio. Então eu estou mandando para o Elevon já a mensagem que o milagre está a caminho. Eu fui a Brasília, em novembro, daquele mesmo ano. Ricardo, o que foi a tua oração? Não lembro, Elevon, mas só sei assim, ó, que eu clamei por tudo que era mais sagrado pela Doris. E eu tinha certeza que Deus ia operar um milagre. E operou. Amém? O quarteto vai cantar agora. O quarteto pode entrar, Gênesis. Quando o quarteto estiver cantando, eu queria que você não saísse daqui sem antes tomar uma decisão na sua vida, porque eu estou tomando na minha vida também, de ouvir a voz de Deus, de ter uma comunhão mais íntima com o Espírito Santo, de transformar a sua vida. Eu não sei, irmãos, o que você tem que transformar. Pergunta a Deus. Alguns perguntam, tipo, não fala sobre saúde, mas o que eu posso comer? Eu não sei, irmão, o que vai comer. Pergunta para Deus. É Deus que vai te responder, não é eu. Eu sou humano, pecador. É Deus, pergunta e Deus vai te revelar. Eu não sei o que você tem que tirar da sua casa, mudar a sua vida. Não sei. Ore a Deus. Última vez que eu vi isso, a igreja no outro sábado estava cheia de coisas aqui, ó, CDs piratas. Coisas que não engrandecem o nome de Deus dentro da nossa casa. Eu não tenho tempo para falar. Deuteronômio fala isso, 7:26. Não mete nada que não engrandeça o nome de Deus dentro da sua casa, porque a sua casa será amaldiçoada. Deus quer dar bênção para você, minha irmã, meu irmão. E hoje é o dia de receber essas bênçãos. Se você se sentir tocado pelo Espírito que eu conheço, e você conhece também, ao cantar essa música e fala sobre esse poder maravilhoso de transformação, você se coloca em pé. Mas não coloque em pé, por favor, não coloque em pé. Porque todo mundo está se colocando em pé. Porque, eu vou me colocar, vai ficar chato. Não, gente. Você tem que sentir no seu banco aí o poder real do Espírito Santo. Esse Espírito que está pairando na sua mente agora aí. É esse Espírito que transforma, que vai fazer com que eu tenha uma vida diferente. Porque Jesus está voltando e Ele quer ver você no céu. E não só você, a sua família e muitas pessoas. E você é responsável por isso. Eu sou responsável por isso. Então clame a esse Deus maravilhoso agora em meditação. E ouça essa música. Bem antes que na terra houvesse luz, um ser de luz se transformou, tornou-se em trevas, vindo contra nós, grande conflito começou. Estou, pra onde eu irei? Quem está em mim, a quem eu seguirei? Eu escolho ser de Deus e então viver, ou deixo o mal levar-me a morrer. Quando estou em Cristo e Ele está em mim, dele eu serei fiel até o fim. Ele já lutou por mim e fez eu ser bem mais do que vencedor.
Em minhas mãos está a decisão, seguir o reino do amor e refletir o evangelho em mim, ou esfriar e perecer. De que lado estou? Pra onde eu irei? Quem está em mim? A quem eu seguirei? Eu escolho ser de Deus e então viver, ou deixo o mal levar-me a morrer. Quando estou em Cristo e Ele está em mim, dele eu serei fiel até o fim. Ele já lutou por mim, me fez eu ser bem mais do que vencedor. O eterno ganhou no fim. Amém. Senhor Deus, aqui está essa igreja, Pai, com as suas dificuldades, seus erros, suas lutas, mas Pai, essa é a tua igreja, são teus filhos. Nós queremos, bondoso Pai, e muito, estar no céu para ver o teu olhar, para estar agarrado às tuas vestes, Pai, às tuas pernas, para estar, bondoso Pai, em teus braços. Nós precisamos, bondoso Pai, de poder dos altos céus. Por favor, bondoso Pai, derrame sobre essa igreja nesse momento esse poder do teu Santo Espírito, Pai, para que nós possamos sair daqui cheios desse Espírito, não só para um dia, mas para até a tua volta nós estarmos preparados, porque nós queremos estar no teu lado, o lado da vitória. Derrame, bondoso Pai, bênção sem limites para esta igreja. Bondoso Pai, transforme nossa vida, por favor. Clamamos no doce e amorável nome de Jesus, que derramou o seu sangue inocente por nós. Amém, Pai. Amém. Amém. Hoje à tarde, 2h30. Não percam. Vou contar algumas histórias a mais. Você não pode perder. Tragam amigos, visitas, sobre como vivermos nos últimos dias nessa terra e sermos uma testemunha fiel através do estilo de vida. Doutor Elevon estará cumprimentando ainda ali os irmãos à saída, e enquanto saímos, cantemos o hino 602. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito habite
sábado a todos.